Deus continua abençoando. Se vocês quiserem sentar, pode ficar à vontade. E a palavra que nós vamos trazer aqui, ela é impulsionada pelo Espírito Santo. E somente pelo Espírito Santo de Deus que nós podemos fazer isso. Nós estamos numa série, falando sobre o amor do Senhor. Falando sobre o tempo de renovar a paixão com a palavra de Deus. Que é uma coisa que nós não podemos perder nunca, É a paixão pela palavra. Talvez você pode perder a paixão por alguma coisa, por um hobby. Mas você não pode perder a paixão pela palavra do Senhor. Você não pode perder esse amor à palavra de Deus. E nós estamos aí numa sequência de série. E hoje nós vamos estar falando sobre o amor, o primeiro amor. Voltar ao primeiro amor. O resgate do amor pela noiva. O amor pela igreja de Deus. Quantos têm o amor pela noiva de Cristo? Faz assim com as tuas mãos, levanta. Nós precisamos cultivar esse amor, irmão. Esse amor tem que ser cultivado. Porque esse amor ele vai enfrentar muitas situações, muitos desavenças, problemas, que vai de contra a nossa vida para nós perdermos esse amor. Mas nós vamos aprender aqui, no livro de Lucas, no capítulo 10. Sei que nós temos aí a tela, mas se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir também, pode ficar à vontade e acompanhar com a gente. Nós vamos mandando ali algumas partes do versículo, mas você pode abrir também a tua palavra e acompanhar conosco. E vai ser de suma importância para você acompanhar cada tópico aqui que nós vamos estar falando. Mas antes eu quero trazer uma introdução bem rapidinho, falando sobre a questão desse amor. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 2:4. Quando o apóstolo João teve uma visão na ilha de Patmos, ele escreveu essa palavra para a igreja de Éfeso. Ele diz assim: contra vocês, porém, tenho isto: vocês abandonou o seu primeiro amor. Apocalipse 2:4. João está trazendo aqui uma advertência para a igreja de Éfeso. E para o tempo de resgatar esse amor, eu quero que você leia comigo em Efésios 5:25. Vamos assim: assim como Cristo, todo mundo junto, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Vai vendo aí como é que vai ter que ser o nosso amor pela igreja de Deus. Esse é um mistério profundo. Olha o que diz Efésios 5:32. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. É um mistério profundo. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz a... Aqueles que têm ouvidos, ouçam o que o Espírito diz à igreja. Apocalipse 2, versículo 24. Irmãos, quem reconhece que a igreja não é um lugar apenas para frequentar? Quem reconhece isso? A igreja é um lugar apenas para a gente frequentar? Para a gente estar aqui, um domingo à noite, um domingo de manhã. É tão gostoso estar aqui agora, não é? Não é gostoso? É bom demais estar aqui. Mas a igreja não é um lugar só para você frequentar. A igreja é um lugar para você pertencer. Porque a igreja, se tem algum visitante aqui hoje, olha, a igreja não é só esse povo aqui não, tá? Tem mais gente, tá? Muitas pessoas ainda. Mas a igreja não é só esse momento que nós estamos aqui. É um com os outros, é em casa, é a comunhão com os santos. Então a igreja não é um lugar só que eu vou como um clube social. Eu vou, tem hora marcada, 7 horas o culto começa, 9 horas termina, dá 9 horas eu vou embora para minha casa. Vai pegando isso. A igreja não é um lugar para você apenas frequentar, é um lugar para você pertencer. E para pertencer a esse lugar, você precisa amar. Você só pode pertencer a algo que você ama, ou ter algo que você ama, aquilo ser pertencente a você. E para renovar o amor pela noiva, para renovar o amor que nós temos pela igreja, nós vamos passar por alguns pontos aqui em Lucas, e eu quero que você acompanhe, que isso vai ser de suma importância para renovar esse amor que você já tem.
Porque eu creio que todos aqui, que estão aqui, amam a igreja do Senhor. Amam ser discípulos de Cristo. Por isso que nós devemos sempre estar renovando esse amor. Se você ainda não tem contato com a igreja, se você ainda não conhece a igreja, o corpo de Cristo, você está tendo a oportunidade agora, nessa noite, para estar conhecendo esse corpo, essa igreja maravilhosa que pertence a Jesus. Então, vamos ler aí, no primeiro versículo. Nós vamos ler e depois nós vamos deixar só a parte, tá, Vitor? Porque aí só tem uma parte aí, ó. Apenas uma pequena parte, mas eu quero que você leia o primeiro versículo, depois nós vamos ir parte por parte, né, cada ponto aí, e vamos trazer aqui os pontos a qual nós vamos aprender como renovar esse amor em Cristo Jesus. Então, no primeiro versículo diz assim: depois disso o Senhor escolheu mais 72 dos seus discípulos e os enviou de 2 em 2, a fim de que fosse adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Então, no primeiro versículo, nós vemos o primeiro ponto aqui que nós vamos tratar, que é possuir um coração vocacional. Depois disso, o Senhor designou. Jesus designou esses 70 discípulos. Jesus, com toda a sabedoria, com todo o poder, com toda a glória, ele não foi sozinho evangelizar e nem pregar o evangelho de Jesus, do amor. Jesus, ele designou outras pessoas. O que nós vemos com isso no tempo atual? É apenas o pastor? É apenas os presbíteros? É apenas o evangelista? Não. Todos nós somos dispenseiros do reino de Deus. Porque se nem Jesus, ele foi sozinho, ele designou, imagina nós que somos humanos pecadores, né, pastor? Como é que nós vamos fazer essa obra sozinho? Mas ele designou. Então você precisa ter um coração vocacional. Isso não é só para o pastor, não é só para os presbíteros, é para todos nós. Você conheceu Jesus? Você já deve deixar essa vocação entrar no seu coração. Você precisa entender que você faz parte dessa comissão, que é a comissão de evangelizar. Na igreja, irmãos, todos nós somos missionários. Somos evangelistas. Somos pequenos pastores. Por quê? Porque você tem essa missão de evangelizar, de levar o evangelho de Cristo, de levar o evangelho do Senhor. Então, o primeiro ponto, para que nós possamos renovar o amor para a noiva, pela noiva do Senhor, nós possamos entender isso, que nós precisamos ter essa vocação. Qual vocação? De anunciar o reino de Deus. Isso é só para os pastores? Não. É para todos nós. Se você conhece Jesus, se você conhece esse amor maravilhoso, se esse amor lhe alcançou, como você pode ver pessoas indo para o inferno e ficar em silêncio, calado? Como você pode ver família sendo destruída pela mão de Satanás e ficar em silêncio sem fazer nada? Então essa vocação precisa estar bem firme no seu coração e você entender isso. O segundo ponto é ter uma visão cooperativa. Olha aí, ó, outros 72 e os enviou 2 a 2. Tá vendo? É uma visão cooperativa. Jesus pegou 72 discípulos e enviou eles para anunciar o evangelho. Saiu de 2 em 2 anunciando o evangelho. Então, uma visão em comunidade. Se todos tivessem, não, vai só você. Jesus me enviou, mas não vai. Nós dois, viu nós dois? Vai você, eu vou ficar em casa. Não, você vai por mim. Não, todos foram lá, e lá na frente, nós não vamos entrar aqui, você vai ver que eles voltam contando testemunho do que aconteceu, né? Curas, expulsaram demônios em nome de Jesus. Eles voltaram contando as bênçãos do que aconteceu quando eles foram anunciar o evangelho do Senhor. Então nós temos que ter essa visão cooperativa, irmãos. Não precisamos de fazer sozinhos, nós temos que fazer em comunidade. Não é só eu, não é só a Lidiane, não é só o pastor Aquiles, não é só o Felipe, é todos nós abraçar o evangelho, abraçar a causa de Cristo. E assim nós vamos conseguir fazer a grande comissão, a grande missão que Jesus nos deu, que é enviar o evangelho a toda criatura. Porque essa visão pequena do que apenas uns podem fazer e outros não, é uma visão limitada, é uma visão pequena, né? Porque aí entra aí várias questões a qual a pessoa ela não consegue confrontar. É o medo, é a insegurança, é a inveja, é o orgulho. Por que eu não faço? Por que eu não vou? Por que eu não participo?
Aí você tem que tratar o vosso coração, para ver o que está fazendo, o que está gerando em você não participar dessa grande comissão, que é evangelizar, que é ganhar as almas para Jesus. Então eu estou inserido dentro da comunidade, dentro da igreja, que prega o evangelho, que acredita num Deus poderoso, que acredita que houve um homem aqui na terra que veio e morreu pelos meus pecados, e ele diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E eu não estou inserido nesse ide. Tem alguma coisa meio estranha ainda, não? Será que eu estou entendendo o que Jesus falou? Estou entendendo o que Jesus me disse? Então precisamos ter essa visão cooperativa. Eu preciso ser participante do Evangelho de Cristo. O ponto 3 aí, na parte C do versículo: adiante dele. Interessante que, se você ver o versículo, olha o que diz assim: ó, e os enviou de 2 em 2, que fossem adiante, na frente. Olha que interessante. Jesus não foi com eles. Jesus não foi primeiro fazer um teste, Raquel. Vou lá ver, peraí que eu vou ver o caminho, se está bom o caminho, tá bom? Se tiver bom, eu vou chamar vocês. Vamos ver se está legal. Jesus não fez isso. Falou: vai. Pode ir. Jesus não foi primeiro ver se estava tudo certinho, sabe? Se está tudo em ordem. Porque muitas vezes a gente preocupa muito, né? Ah, será que está certo? Está em ordem? Olha, peraí, eu não vou não, porque, sabe, meu trabalho, tem que deixar meu trabalho em dia. Oh, não vou não, porque, olha, os meus filhos, tem que tratar bem os meus filhos, tem muita coisa para resolver. Olha, ó Jesus, eu não vou poder ir porque eu tenho muitas coisas a fazer. E eu tenho medo, o que vai estar lá na frente? O que vai acontecer? Será que as pessoas vão me ouvir ou não? Ele mandou eles na frente, irmãos. Então você tem que desenvolver essa atitude inovadora, essa coragem de ir. Não, eu vou ser o primeiro. A gente gosta muito de contar as histórias, né? O avivamento da Rua Azul, o avivamento disso, a gente gosta muito de contar. Mas o avivamento que eu participei, e a história que eu participei, peraí, quando eu vou começar a contar? É bom, é importante sim, mas a minha história, sabe por que eu não estou vivendo a minha história? Porque você não está indo adiante. Jesus já te mandou, vai, e você está parado com as mãos cruzadas. Apenas vá, porque ele já lhe mandou. E se ele lhe mandou, irmão, pode ter certeza que ele já preparou o caminho, já preparou tudo para você. Não precisa ter medo, não tem medo. Ele já preparou para você. Renova o amor pela noiva. Tenha a atitude inovadora. O quarto ponto que eu quero que você me acompanhe é da visão global. Você tem que formar uma cosmovisão global. Todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. A questão aqui, irmão, não é onde chegar, mas é como chegamos. A questão aqui é não limitar aquilo que Deus nos deu. Deus deseja ganhar Cascais para ele. Deus deseja ganhar essa cidade. Deus deseja ganhar o seu bairro. Deus deseja ganhar Portugal. E nós precisamos ter essa visão bem clara em nossa mente. Jesus nos colocou neste lugar. Jesus nos colocou nessa cidade para ganhar pessoas para ele. Não somente nessa cidade, não somente no meu bairro, mas em todo Portugal. Mas nós temos que começar onde? Na nossa casa. Seja do nosso convívio do trabalho, convívio escolar, seja do nosso bairro, das nossas vizinhanças e até do nosso país. Nossa igreja aqui, se vocês conhecem, acompanham, nossa igreja já tem, né, vários eventos evangelísticos. Nós tivemos aí o evento com toda a igreja. Nós tivemos agora, sábado, em Algarve, os eventos com jovens regional, de todos os locais, né, de todas as igrejas aqui da nossa região. Então, ou seja, nossa igreja tem vários eventos evangelísticos que impactou Portugal, e continua impactando. Nós tivemos um evento na Grande Lisboa, né, com mais de 1.800 pessoas dentro do ginásio, aonde só vai, só evento assim top, né, só evento top. E nós tivemos nosso evento ali dentro daquele ginásio, com mais de 1.800 pessoas ali, sendo anunciado o Evangelho de Deus, impactando vidas.
Então você começa aqui na sua casa, começa no seu bairro, começa na vizinhança. Daqui a pouco você vai estar nas nações. Quando você pensar que, não, opa, estou participando de algo tão assim, grande, que eu não imaginaria estar aqui. Porque você começou. Você começou o vídeo de Jesus. Mas você tem que começar e ter essa visão global, que Deus pode colocar em lugares grandes também. E através de você, Deus pode ganhar o seu bairro. Através de você, Deus pode ganhar a sua cidade. Através de você, Deus pode ganhar um país. Basta você disponibilizar e colocar nas mãos do Senhor. Mais à frente aí, no versículo 2, a gente precisa aprender, e para a gente, que nós possamos ter o nosso amor renovado pela igreja do Senhor, pela noiva de Cristo. Nós precisamos servir com disponibilidade imediata. O que é isso? Vamos lá no versículo 2. Ele disse, lê junto comigo, vai lá na tela. Ele disse, a colheita é, mas o quê? Portanto, olha que interessante, vamos parte por parte. A colheita é, se a colheita é grande, Jesus já preparou o fruto. Tem muita gente esperando apenas ouvir a palavra de Deus. Está em vossas casas, vossos trabalhos, acomodado com tantas coisas. Hoje o mundo é tudo muito ocupado. Eu não entendo, né? Porque antigamente não tinha tanta tecnologia e as pessoas não eram tão ocupadas. Demorava-se dias para chegar em algum lugar. Hoje, com pouco tempo, você está no outro país. Você faz tudo mais rápido. Antigamente as mulheres, né, demorava quanto tempo para cozinhar um feijão, né, uma lenha. Hoje rapidinho já cozinha. Para fazer qualquer tipo de prato demorava muito. Hoje é muito rápido. Para ter as coisas em casa organizadas, né, é muito prático. Tem tudo. Hoje tem tudo. Mas o tempo está sempre cada vez mais curto. Não tem tempo para fazer nada. Cada vez o tempo vai encurtando mais. E Jesus está dizendo assim, a colheita é grande, já está as pessoas, mas onde estão os trabalhadores? São poucos. Por que são poucos? Porque muitos decidiram não ir. Não querem assumir, não querem trabalhar, não querem fazer aquilo que Deus pediu para fazer. E interessante, irmão, que nesse versículo a oração é pedindo para que Deus mandasse trabalhadores e não aumentasse a colheita. Olha que interessante. Ore para que Deus aumente os trabalhadores, não a colheita. Essa responsabilidade é de Deus ou nossa? De quem que é a responsabilidade de colher? Minha. É de Deus? Esse versículo é bem claro, irmão. Não é de Deus. Porque Deus não abençoou. Não, irmão, Deus já abençoou. Deus já determinou, Deus já fez o trabalho que nós não podemos fazer. Enviou Jesus Cristo, sangue puro, imaculado, morreu por mim, por você, salvando, dando a graça. Nós não podemos fazer isso. Agora, anunciar o Evangelho de Deus é um privilégio meu e seu, que até os anjos queriam. Os anjos queriam anunciar o Evangelho, mas Deus deu para mim e para você. E esse servir precisa ser imediato. Precisa ter agora. Não é daqui uma semana, não é daqui um mês. Se organiza o seu tempo, é hoje. Água, saia daqui com essa mente. É hoje que eu vou começar a fazer alguma coisa para Jesus. É hoje que eu vou fazer a mais do que eu estou já fazendo. É hoje que eu vou fazer algo diferente do que eu estou já fazendo. Se eu não tenho alcançado X de pessoas, eu vou começar a alcançar. É imediato. Porque o adversário das nossas almas não está brincando. E nunca brincou. O valor de uma alma, como diz, né, a canção. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. O valor de uma alma é muito preciosa para Cristo. E nós precisamos entender isso.
esse nosso trabalho precisa ser imediato. Vamos rápido na frente aí que o tempo já está. Versículo 3. Agir com a visão contextualizada. Vão, eu estou lhe enviando como cordeiro entre lobos. Olha aí. E aí Deus vai te dando a visão. Seja prudente, mas não seja malicioso. Seja firme, seja certo, mas tenha atenção com os perigos que você vai enfrentar. Tenha atenção com as diversidades que você vai enfrentar, mas creia que em todas as diversidades, que em todos os perigos que você for enfrentar, o Senhor está com você. O 7º, versículo 4, viver com um senso de urgência. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Não levem bolsa, nem de viagem, e não saúda ninguém pelo caminho. Olha que urgência é o evangelho de Jesus. Quando Jesus pediu para eles irem, ele falou assim: não leve nada, porque o que vocês precisam eu já estou dando a vocês. Não se pegue a nada. Não leve nada, não se pegue a nada. Vamos trazer para o tempo hoje. Não se apegue às pequenas coisas. Não se apegue às pequenas coisas, coisas medíocres. Se eu fazer, eu vou perder isso. Não se apegue, o que Jesus está dizendo é isso. Não leve essas coisas. Não saúde ninguém pelo caminho, ou seja, não perca tempo com coisas alheias, com coisas sem sentido. Jesus está dizendo isso porque naquela época as saudações demoravam muito. As pessoas saudavam e ficavam batendo papo e dias e dias, talvez chamava pessoas para entrar para casa e dormia, e só no outro dia que ia embora, continuava a viagem. Por isso que Jesus está dizendo isso aqui. Não saúde ninguém, ou seja, vocês não vão perder tempo com isso agora. Eu quero que vocês vão e anunciem a palavra do Senhor. Viver com um senso de urgência. Aquilo que você precisa fazer para Deus, aquilo que você está fazendo para o Senhor, que precisa ser urgente, você precisa ter esse senso. Porque vai ter momento na sua vida que você não vai poder parar no caminho para conversar. Você não vai poder parar no caminho para ficar conversando, ficar perdendo tempo. Você vai ter que continuar naquilo que Deus te orientou para fazer. Você não vai poder ficar agarrado nas coisas, levar saco, levar nada. Porque Deus diz para você: olha, é isso que eu te orientei, é isso que você vai fazer. Então viva com senso de urgência para renovar o seu amor pela noiva. O outro ponto que eu quero que vocês leia comigo aí, o versículo 5 e o 6. Ter uma ação estratégia. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Quando entrarem numa casa, diga primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de você repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Aqui na minha Bíblia aqui, diz um pouco diferente, que diz assim: quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação, que a paz esteja nessa casa. Se um homem de paz morar ali, deixe a saudação com ele. Mas se um homem não for de paz, retire a saudação. Tenha estratégia. Porque vai ter situações que você vai enfrentar ao evangelizar, ao anunciar o evangelho de Cristo, ao anunciar o evangelho à noiva do Cordeiro. Porque, como nós já falamos, pessoas que já foram separados, são cordeiros de Deus, são filhos de Deus. E você está indo anunciar o evangelho para ele. Você está indo resgatar o Filho de Deus. E aí você precisa ter estratégia. Você primeiro precisa entrar com o coração aberto, com o coração de paz, de amor, com prestação para aquela pessoa, prestando um serviço de servo para aquela pessoa. Aí que nós entendemos aqui, nós vamos chegar julgando a pessoa, mas trazendo paz na vida da pessoa. Se a pessoa for de paz, o que vai acontecer? O coração dele estará aberto ao evangelho, e aí você vai anunciar o evangelho do Senhor. Se a pessoa não for de paz, mesmo você anunciando o evangelho de Cristo, o coração dela vai estar fechado, e ela não vai querer aceitar o evangelho. Por isso que lá na frente, nós vamos entender por que a palavra do Senhor diz: olha, vocês vão bater os pés
e até a poeira dos pés vão ser contra essa pessoa. Vai ser contra essa cidade. Porque primeiro você traz a paz. Traz a paz para essa pessoa. Depois você anuncia ali o evangelho de Cristo, trazendo a palavra que confronta, trazendo a palavra que liberta, trazendo a palavra que restaura. Se você não tem uma estratégia de paz, se você não tem uma estratégia de amor, o que vai acontecer? Logo a pessoa fechará e ela não vai receber a palavra que você tem para dar para ela. Então nesse versículo aqui, nessa parte, a gente aprende sobre essa estratégia, de como aproximar, de como anunciar o evangelho do Senhor. E logo na frente, versículo 7, servir com espírito de obediência. Olha aí, servir com espírito de obediência. Fique naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fique mudando de casa em casa. Quando você tem um coração obediente em Deus, quando você tem um coração obediente naquilo que Deus lhe proporcionou, você não precisará de ficar mudando. Você não precisará de ficar mudando todo instante. Deus te manda para um lado. Não, você não terminou de fazer aquela obra, você vai para outro lado. Você não terminou de fazer essa obra, você vai para outro lado. E aí você fica sempre em mudança. Porque ainda o coração não está obediente àquilo que Deus lhe proporcionou, lhe determinou. E o 10º, para a gente fechar, desenvolver um estilo de vida profético. O que é isso? Vamos lá no versículo 8 e 11. Eu quero que você lê junto comigo. Quando entrarem numa cidade, e o quê? E for o bem, comam, cure os doentes. O reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando e não forem bem recebidos, e digam: o reino de Deus está próximo. Vivam a vida profética, irmãos. Tenha coragem. Se Deus te deu na sua mão, tenha coragem. Deus, quando você tiver coragem, quando você começar a trabalhar e fazer esses pontos que nós tratamos aqui, pode ter certeza que vai aparecer pessoas necessitadas perto de você. E aonde que você vai exercer essa vida profética? Você vai orar e pessoas enfermas serão curadas em nome de Jesus. Pessoas virão: minha vida está com muito problema, muita dificuldade. Ore por mim nessa área, irmã. Você vai orar e Deus vai mover. E Deus vai mover e vai abençoar aquela pessoa naquela área, porque você tem uma vida profética em Deus. Eu vou pedir para você ficar de pé, para a gente concluir. Em Atos 16:5, diz que a igreja fortalecia na fé e crescia em número cada dia, porque a igreja aplicava esses princípios que nós falamos aqui. Para renovar o amor, o seu amor para a noiva de Cristo, você precisa aplicar isso que nós falamos aqui. E você vai aplicar esses princípios. E o último princípio que nós falamos, o princípio da vida profética. Você vai ver tudo isso sendo revelado em sua vida. Porque através dos milagres que vão acontecer na sua vida, as pessoas vão parar e vão ouvir você. Os milagres vão lhe acompanhar, seja onde que você for, seja na escola, no trabalho, os milagres vão lhe acompanhar. E você vai ver o amor de Deus cada vez mais fortalecendo em sua vida. Porque vai ser uma via de mão dupla. Você ministra, você dá e você recebe. Quando você vê pessoas sendo curadas pela sua oração, pessoas sendo renovadas pela sua oração, pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo pela sua oração, pessoas sendo transformadas pelo seu cuidado, pelo seu discipulado, você vai ver isso que Deus me chamou para fazer. Você não é crente de banco, de vir na igreja, sentar no banco, passar mais um culto. Não. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para ganhar vidas para Jesus. Você foi chamado para amar as pessoas. Para amar essas pessoas que estão perecendo no pecado. Esse é o amor que Deus colocou em teu coração. Que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.